No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Radar de notícias. A produção marca aí 12 minutos. Nós vamos conceder ao atual presidente do Sindicato de Servidores, Pedro Zanotti Filho. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Carla. Parabéns, Carla. Obrigada, aniversário da Carla. Obrigada. Zanotti, como é que você vê aí a disputa que está surgindo pelo Sindicato dos Servidores? Boa, muito boa. Nós, o Sindicato da Chapa 1, esperamos que seja uma disputa com proposta dos trabalhadores, né? Nós que estamos na direção do sindicato vamos discutir os avanços que a categoria teve, o que pode, né, continuar tendo. E é isso, a gente espera que seja uma disputa nesse campo, no campo das ideias, no campo das propostas, de conversar olho no olho com o trabalhador, o que melhorou, o que precisa melhorar. Esse vai ser o nosso papel na campanha. Eu acho que a principal crítica que eu ouvi ontem da professora Viviane Sena, ela falou em falta de democracia no sindicato. Falta de democracia no sindicato, eu desconheço. Porque vamos agora por partes. A última conquista que o sindicato teve, a última conquista nossa, ela aconteceu agora, no final do ano, que foi a escolha de sede das cozinheiras e do pessoal da gestão das escolas municipais. Até algo que no Alto Tietê não existe, foi uma baita de uma conquista nossa. Tudo isso foi conduzido o sindicato e a comissão de trabalhadores. Tudo que aconteceu no sindicato hoje, até hoje foi sindicato e comissão dos trabalhadores. Foi assim na GCM, quando nós conseguimos toda a carreira dos GCMs. Agora, na ascensão das GCMs, quando os sindicatos, os próprios GCMs já estavam discutindo, foram pedir apoio do sindicato, o sindicato junto com a comissão dos GCMs, sempre levou a comissão dos GCMs. A lei 6711, 7274, que é a lei da nossa carreira, no caso do magistério, toda foi feita com um grupo de trabalhos de várias funções dentro do sindicato. Aliás, foi uma crítica minha, que a GCM estava querendo negociar sem o sindicato. Isso, né? Na época você falou, pessoal, estamos no sindicato, a comissão, em nenhum momento, a partir do momento que até o governo falou, colocou o sindicato tal e a comissão, eu vim aqui no programa e falei, ó, tá o sindicato e a comissão dos guardas. Aí avançou. Isso. E quando fala da crítica também, fica até estranho para quem não conhece, né, e ouvir. Por exemplo, nós tivemos a nossa última greve na campanha salarial. Né? Na greve da campanha salarial, quem falou em cima do caminhão na Getúlio Vargas? Uma pessoa que está na chapa de oposição, que é uma diretora de escola, ela falou muito bem, falou mais de 5, 6, 7 minutos. Quando foi negociar no tribunal, que teve a conciliação no tribunal, nós levamos uma comissão de trabalhadores de 10 trabalhadores. Quem estava nessa comissão de trabalhadores? Uma pessoa que é da chapa de oposição ao sindicato, estava lá, participou de toda a audiência, ainda falou, deu ideia. Quando voltamos da audiência que foi passada a proposta do tribunal para os trabalhadores em frente ao Paço Municipal, quem subiu para falar que achava da proposta? Uma pessoa que é candidata na chapa de oposição. Então, como? Não é antidemocrático o sindicato? Como? Isso é a resposta dá para os trabalhadores pensarem. Nós tivemos, assim, Pedro, dezenas de conquistas, né, nesses últimos anos, que o sindicato avançou e as pessoas vieram, estão cada vez mais sócias do STAP. Tudo foi feito. Quantos sócios hoje? Hoje são 8 mil sócios. 8 mil? 8 mil. Quando nós entramos no sindicato, tinha 2 mil e pouquinho sócios. Aumentou bem. Aumentou, as pessoas estão ficando sócios, estão participando, principalmente, como eu tinha comentado com você, com a reforma trabalhista, o que acontece? Acabou ficando aquele negócio de, não contribui, a justiça não reconhece, o sindicato ganha às vezes uma liminar, alguma coisa, a justiça questiona que é só para os associados e o juiz acaba entendendo também que é só para os associados. Então as pessoas começaram a participar mais. Então todas, quando fala... no caso a professora falou aqui ontem, quando fala assim, não tem democracia, o trabalhador lá na ponta, na base, ele estranha. Ele estranha principalmente no caso do professorado, que tem conhecimento. Por exemplo, quando foi criado, nós conquistamos 1/3 de hora de atividade para toda a categoria. Aliás, também
praticamente nós somos pioneiros nisso daí. Guarulhos, até uns tempos atrás, a gente estava apenas os 10% de todas as cidades e estados respeitavam a lei do terço da hora de atividade, e foi Guarulhos que foi pioneiro, tanto que eu levo a lei nossa para outras cidades para discutir com outros sindicatos. Foi construído o SEMEAD, o professor sabe do que eu estou falando, que é o curso que ele faz online e tal. A construção desse SEMEAD foi proposta, feita com comissão de trabalhadores dentro do sindicato, os trabalhadores, e na época o secretário era o professor Moacir, que era o secretário da Educação. A proposta foi levada dos trabalhadores para o Moacir. O Moacir sentou, falou, né? Lógico que ele, no caso, como patrão, ele vai dar os pitacos dele, não vai aceitar do jeito. Mas tudo foi negociado, o tempo, quanto tempo que vale a atividade, tudo foi feito pelos trabalhadores. Classificação de mérito também. Carla Ramacciotti. Sobre as eleições, estão perguntando se haverá mesários da situação e da oposição. Boa pergunta. Então, o que acontece? Em 2008, os trabalhadores entenderam, porque uma coisa vem falar, outra coisa é não entender. Em 2008, o Estatuto do Sindicato, ele tinha um artigo no Estatuto do Sindicato que dizia que os mesários da eleição era de indicação do presidente do sindicato. Isso foi questionado na Justiça, né, por pessoas, hoje não está mais no serviço público, mas do grupo político da oposição, né, do mesmo grupo político, foi eles que questionaram, que hoje estão na chapa 2, alguns membros estão na chapa 2, e a Justiça determinou que aquele artigo não valia mais, não estava valendo. Okay. E que os mesários teriam que ser escolhidos em assembleia da categoria. Isso foi o que a Justiça determinou. Então não pode ter mesários da chapa 1 e nem mesários da chapa 2. Não tem mesários nenhum da chapa 1 nem da chapa 2. O que tem o nosso estatuto? Que todas as chapas têm direito a fazer o trabalho de fiscalização. Então toda chapa vai indicar um fiscal que acompanhe todos os mesários, tudo que está sendo feito. Desde a urna vai sair do sindicato, a chapa de oposição, a chapa da situação vai indicar o seu fiscal para acompanhar os trabalhos. A professora Viviane Sena reconheceu que é afiliada ao PT. Eu perguntei se a CUT estaria por trás da chapa. Você enxerga a CUT nessa disputa? Então, Pedro, em relação às centrais sindicais em Guarulhos, nós, o Sindicato dos Servidores Públicos de Guarulhos, nós somos filiados à Força Sindical. E o sindicalismo aqui em Guarulhos, depois das situações do governo federal, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, os sindicatos de Guarulhos se uniu em vários atos e tal. Então, antigamente, o que era meio separado, água e óleo, passou a ser mais próximos por essas questões, por estar discutindo todas as questões ligadas aos trabalhadores, né? Eu não sei dizer se a CUT vai apoiar ou não vai apoiar, até porque eles não são uma chapa cutista, né? Eles são uma chapa como eles mesmos, eu estou só apenas repetindo o que eles colocaram nas redes sociais. Eles são uma chapa que tem integrantes de vários partidos, PT, PSOL, PSTU. Um dos candidatos, na sua postagem no Facebook, disse que era CSP com lutas, intersindical e independentes. Aliás, ele não cita que ele é da CUT. Ele omite a CUT e coloca Fábio, o nome dele. Colocou lá na sua postagem, quem quiser lá ver, ele coloca que é uma chapa da CSP com lutas, da intersindical e de independentes. Então, eu não acredito que não vá participar nesse sentido, por eles realmente não ser uma chapa cutista. Ô Zanotti, aquela pergunta fatídica, como é que o sindicato avalia o prefeito Guti? Prefeito Guti, para ser assim, na minha opinião, erros e acertos. Acertos, você fala, mas qual foi o acerto? O acerto, para ser sincero, no início do mandato ele assume com 40 milhões de dívida com os professores. Nós sentamos, negociamos, ele pagou. Então isso foi um acerto. Um dos acertos que ele fez também foi negociação nossa, que era uma pauta antiga da categoria, criação da cesta básica. Hoje nós temos cesta básica, também foi um avanço. Guti errou em não fazer a revisão do plano de carreira da saúde, que na época foi muito ruim, é péssimo. Nós fizemos essa revisão, o Rogério acompanhou toda a revisão do plano de saúde e está engavetado, não saiu. Então, Guti errou. Guti errou, na minha opinião, acertou no RJU, que era a vontade dos trabalhadores, a Lei 1429, com todos os direitos do tempo, ele fez. Ele errou quando deixou 5 mil trabalhadores de fora e não discutiu alguma coisa para esses trabalhadores. Então o Guti errou. Então o Guti, ele tem acertos, ele tem erros.
poderia ter sido muito melhor. O trabalhador esperava mais, Pedro, do governo Rutte, até pelo fato de que teve apoio maciço. A gente não é cego nisso daí, todo mundo sabe. A categoria dos servidores apoiaram a eleição do Rutte em mais de 80%, Sim. então esperava. Então ele poderia ter sido muito melhor, né, em relação a essas coisas. Deixou a desejar e ele sabe disso. Não sei se ele tem um ano que ele vai resolver. 7h26, diga, Carla. Na live, o Alex Fernandes pergunta se tem alguma novidade do RJU, se estão acompanhando o caso. Está em processo judicial, né? Bom, já respondeu, nós entramos em terceiro interessado para estar acompanhando toda essa questão, está no tribunal e a gente está acompanhando. Não tem novidade, mas está na justiça todos os questionamentos. Só para finalizar, Zanotti, qual é a grande demanda, qual é a grande aspiração hoje da categoria? Categoria, Pedro, na eleição, o que eu sinto e a diretoria está sentindo em conversar com os trabalhadores. Os trabalhadores apontam um norte, que é, eles querem o sindicato do jeito que o sindicato conduza as lutas das categorias, continue negociando, continue avançando e principalmente tendo a assistência jurídica necessária. Agora mesmo nós estamos com duas situações, vou tentar falar rapidinho, saindo daqui, já estou procurando a Secretaria de Gestão, que é a questão do decreto do prefeito, que ele mudou o pagamento das férias. Não é que o pessoal está reclamando que está errado, é que o modo de pagar, ele foi mudado pelo decreto. Então as pessoas receberam muito dinheiro antes e os descontos estão vindo depois. Eu conversei com a Ayrton Televisão ontem, 10 horas da noite, estava mandando mensagem para o doutor Ayrton, perguntando, falando, ele falou que vai falar com o Rutte. A gente quer entender também, para estar passando para os trabalhadores, até possível, estava falando com a diretora Sara, que é a diretora do sindicato, a gente está formando uma comissão desses trabalhadores, para a democracia, né, uma comissão desses trabalhadores, para eles estarem indo lá, para também entender, porque às vezes, né... Eu tenho recebido essas reclamações também, pessoal que saiu de férias, não recebeu, é isso, Isso, né? é que mudou a forma, eles receberam aí um terço de pecúnia pelo decreto, ele vem primeiro, depois paga depois, virou uma confusão no sentido assim, mas deixar avisado a todos os servidores que nós estamos acompanhando, estamos indo atrás, aqueles servidores que não entenderem, que achar que está errado, o sindicato está de portas abertas, nós temos o contador que faz as contas da justiça, a gente manda os olerites lá para o contador para ele estar dando a explicação. Para finalizar, Pedro, também avisar os GCMs, os guardas civis municipais, que além de estar em campanha pela Chapa 1, nós estamos no sindicato, né, tem que ir continuar. Hoje eu estou acionando o Joel Bonfim a resposta do 115 e também da questão da permuta. Outra coisa também, avisar os companheiros que as escolas novas, né, que vão inaugurar, elas estão em situações, ontem a Sara teve fazendo uma vistoria, acompanhando, muitas estão sem condições. Assim, ainda tem máquina pesada dentro da escola e as aulas já começam e as pessoas estão preocupadas. Nós marcamos uma reunião com o secretário, com o Paulo, para estar discutindo também esse assunto e vamos estar passando para a categoria. E para finalizar, realmente a professora Viviane Sena disse que aceita um debate. Você aceita o debate? Aceito, tranquilo. Opa, vamos marcar a data então. Teremos um debate aí pelo Sindicato dos Servidores. Importante. Obrigado, Zanotti. Em cima do horário. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo horário, mas eu tenho que falar. Servidor, vote Chapa 1. Sindicato no caminho certo, sindicato de conquistas. Nós temos aí, até os nossos opositores, eles falam da Chapa 1, fala da diretoria do sindicato, mas não consegue falar das conquistas. Eles não conseguem agredir a gente, ou que seja agredir, eu falo nas palavras, nas críticas, dizendo assim, ó, eles são ruins, eles conseguiram o VR nas férias, todo ano tem reposição do VR acima da inflação, a cesta básica aumentou acima da inflação, o plano de carreira, nós antigamente perdíamos mais de 500, 600 professores por ano na nossa rede, porque ia para outras cidades, hoje em dia não mais. Guarda argumento para o debate. Volta Chapa 1. Guarda argumento para o debate. Vou marcar. 7h30, produção. Vamos ao rápido intervalo. Wilson Paiva já está pelos bastidores. Vamos lá, 2 minutos.